Boa tarde para todo mundo. Bom, hoje começou a nona edição da Cefis, que a gente já teve a apresentação de pôsteres hoje de manhã, e agora a gente vai dar início às palestras da Cefisc. A gente da Comissão de Programação, a gente teve uma ideia, uma intenção de trazer para a Cefisc uma coisa um pouquinho além da academia, do jeito que a gente está acostumado. Então, além do tema da Cefisc, que é um pouquinho diferente de física, né, poderia ser um tema átomos de altas energias, mas a gente resolveu trazer uma coisa diferente, a gente também resolveu fazer uma coisa que tivesse além da academia, no sentido de vamos publicar artigos e linguagem e jargão científico. A gente quis trazer uma coisa para mostrar que a física é mais do que isso. Então, nesse sentido, a gente acabou desenvolvendo os talks que a gente vai ter hoje e amanhã, numa linguagem um pouco mais descontraída, menos academia e mais gente por trás da academia. Então, serão 2 talks. O de hoje é a vida na pesquisa, que ele vai ser bem desconstruído. Serão 4 palestrantes, e eles vão falar sobre as experiências deles, sendo pesquisadores, fazendo um mestrado, um doutorado, professor. E o de amanhã, ele é sobre egressos da física, então pessoas que fizeram física e não necessariamente estão trabalhando na academia. O modelo do talk serão 15 minutos cada palestrante, e no final de cada fala, a gente vai ter uns cerca de 5 minutos, a gente tem uns papeizinhos aqui, para fazer perguntas direcionadas ao palestrante. Então, no meio da palestra, se você tem uma dúvida, você dá uma levantadinha na mão, a gente vai e leva o papelzinho para você, uma caneta, e você escreve. E como vai funcionar? A gente vai selecionar, não necessariamente as melhores perguntas, mas as mais diretas. Então, se a pessoa perguntar qual é a sua opinião sobre a dieta do brasileiro no impacto ambiental, é uma coisa que provavelmente você não vai falar em 5 minutos e provavelmente vai estar um pouco desvinculado do tema. Agora, por exemplo, se você quiser perguntar qual foi a fase mais difícil na carreira acadêmica da pessoa que está falando, aí isso é uma pergunta direta, a gente repassa a pergunta para a pessoa que está apresentando. E aí, no final das 4 apresentações, a gente vai ter uma sessão de perguntas geral, que vocês podem fazer perguntas tanto para os 4 apresentadores, ou vocês podem retomar a uma das falas deles. Aí, no final, isso vai até as 3h30. 3h30, intervalo e cafezinho para a próxima palestra da Cefisc. Outra coisa que a gente precisa falar também, só eu pegar um nome aqui. O Edivaldo Almeida, da Aliança Idiomas, ele conversou com o diretor, com o professor Banhato, e ele conseguiu alguns descontos bem legais em 4 idiomas, de bolsas descontos que vão até 70%. Então, francês, alemão, inglês e espanhol tem. E, para quem não é do Brasil, português também. E ele vai estar fazendo amanhã um sorteio de um item surpresa. Então, ele vai ter uns 10 minutinhos para falar no talk de amanhã e vai sortear um item surpresa, que pode ser uma bolsa, pode ser um dicionário, a gente não sabe ainda porque ele não falou. Você quer apresentar os palestrantes? Beleza. Bom, o primeiro palestrante do talk de hoje vai ser o Ramon Anderson. Ele é mestrando do Departamento de Gerontologia da UFSCar, e o mestrado dele é sobre fisiologia, mais especificamente sobre o uso de metalofármacos no tratamento de câncer de mama. Bom. Opa. Bom, então, meu nome é Ramon, como já falaram. Eu sou do Ceará, eu estou com muito frio, vocês não têm ideia. Ainda bem que me salvaram com esse moletom, esse casaco, eu não sei como chamam aqui direito, mas enfim. Estou sob tremor intenso, impressionante. Eu sou fisioterapeuta, sou o ponto fora da curva aqui, que eu acredito que todo mundo é de física, raiz, cálculos, números, essas coisas. Bom, é totalmente diferente do meu mundo, não tem nada a ver.
Mas o que tem a ver é, como já exporam, eu sou mestrando. Atualmente, minha pesquisa se dá no âmbito de oncologia, sub-área oncologia, dentro da grande área de fisiologia, e meu trabalho é voltado para a avaliação de complexos metálicos, como promissores potenciais quimioterápicos no tratamento do câncer de mama. Pediram para ser mais informal, a historinha de vida, e como eu sou o mais bebezinho de todos aqui que vão falar, eu vou iniciar da minha graduação. A minha graduação foi na Federal do Piauí, porque era basicamente vizinho minha casa, que é no Ceará. Então era melhor eu ir para lá do que ir para qualquer outro canto no Brasil ou no mundo, visto que tinha fisioterapia lá, que tem fisioterapia. E no decorrer do curso, no decorrer da graduação, a gente é o sonho do país. Então a gente é a promessa do país, você vai ser o futuro profissional que vai trazer melhorias para a qualidade de vida das pessoas e tal. No momento que você ergue o diploma, você passa para a estatística de desempregados. E essa é uma realidade que não tem como não escapar. Por um momento você vai ser desempregado ao longo da vida. E para muitas pessoas que estão fora do contexto acadêmico, a pós-graduação não se enquadra como um projeto, até mesmo por conta que o próprio governo nos define como sem vínculo empregatício. Então a gente vive de bolsa, entre muitas aspas. E o que me fez entrar na pesquisa foi por conta que, por meio de iniciação científica, e antes a vontade de pesquisar, me fez ingressar em um laboratório de doenças gastrointestinais, que é totalmente fora da alçada de física, não tem nada a ver também. A gente pesquisava diarreia, como o rato defeca melhor ou não, essas coisas da vida. E, a partir disso, eu fui me interessando e lendo artigos, vendo os que os caras querem, os que os caras propõem, a vontade que outros pesquisadores que eu via lá, enquanto Nordeste, de pesquisar e querer mais e tal. E quanto mais você vai vendo isso, quanto mais você vai emergindo, você vê o quão defeituoso também é o sistema como um todo. E isso foi um pouco baque no começo, porque um mundo perfeito, o mundo da pesquisa é muito perfeito. Quando você está em IC, você está aprendendo a escrever projeto, escrever artigo, tudo é muito maravilhoso, e quando você começa a ver o background, não. E em 2015 eu tive a oportunidade de pegar o primeiro voo da vida. Foi muito emocionante. Fazer a transição do Nordeste para o Sudeste, passando por várias turbulências, é daquele jeito. E tive também a oportunidade de conhecer em 2015 São Paulo. Totalmente diferente. As pessoas falam você e não tô. As pessoas aguentam um frio menor que 20 graus de boa. Isso é muito estranho. As pessoas são muito diferentes aqui. Tudo é muito diferente. São Paulo, por si só, é um país. É essa a visão que eu tenho com relação ao Estado, com relação à cidade também. As cidades daqui são totalmente diferentes do que lá. E isso, logicamente, impacta em âmbito da pesquisa. A pesquisa aqui está há anos-luz do que acontece no Nordeste, em específico. Lembrando que o Ceará é no Nordeste, porque as pessoas... você é de onde? Do Nordeste. Você é de onde? Do Ceará. E como é a Amazônia? É mais ou menos assim. Tipo, no Ceará, na minha região específica, tem água. Então já começa diferenciado, porque o resto do Ceará, não, seca. E isso é uma verdade, querendo ou não. Mas como eu moro na Serra, teoricamente eu deveria estar um pouco mais acostumado com frio. Mas não frio como está hoje, que hoje está muito intenso. E aí, muito intenso para mim, lógico. E aí, em 2015, conheci, por meio de um curso de inverno, não de inferno, de vez em quando de fato, como hoje está sendo, e já eu conto por quê. Mas, por meio de um curso de inverno em fisiologia, que é a área que eu mais me dediquei ao longo da graduação, porque é uma área que embasa, basicamente, todos os cursos de saúde, e por conhecer o UFSCar, Unesp, e aqui, mas aqui só o observatório, que também tem nada a ver com fisiologia, eu vi o quão diferente é e o quão me motivou a querer sair do Nordeste e vir para um local melhor com relação à pesquisa. Antes de tudo, começo com a parte financeira. Aqui tem muito dinheiro.
muito dinheiro frente a qualquer universidade lá no Nordeste. Com exceção da UFC, Federal do Ceará, e a Federal da Bahia. Desculpa. Mas, enfim. E aí você vem, aí eu vim, graduei dia 24 de agosto de 2016. Dia 24 de setembro, um mês depois exatamente, eu já estava aqui. E eu vim com reserva técnica, entre aspas, do que eu acumulei de bolsas ao longo da graduação. Porque eu já estava com vontade de sair de lá para pesquisar, para fazer uma pós em algum lugar fora, e São Paulo era o sonho. Aí eu, rapaz, eu em São Paulo, não vai dar certo, não vai rolar. Aí deu certo, vim, fiquei de outubro, quando eu encontrei uma casa, porque transitei muitas casas aqui em São Carlos, porque é impressionante o que os graduandos são capazes de fazer em repúblicas. E era incompatível a minha vida, até porque repúblicas é uma coisa que só existe em São Paulo. Você não tem isso no Nordeste. E aí, tipo, estilo American Pie o negócio. Foi muito assim, impactante. Nunca vi pessoas correrem peladas, sob efeito de álcool. E, para mim, isso foi um ápice, um dos ápices da vida. Eu não bebo álcool, então eu ficava sempre olhando que as pessoas, a realidade crua da natureza humana é absurdo. E comecei a estudar de outubro, vigorosamente. Eram 6 livros que tinham que se debruçar, basicamente. E é engraçado que o edital coloca, tipo, contração do músculo esquelético. Só porque, para você estudar esse tópico, você tem que estudar 3 livros antes. Então, nessa brincadeira, dos 6 livros, eu li 5 livros, todos. E, graças ao bom papai do céu, consegui passar na prova, passei em primeiro. E o currículo também deu uma ajudada, porque ao longo da graduação eu ficava muito no laboratório, ficava muito me dedicando a isso, principalmente por conta que aqui os cursos de graduação na área de saúde tem um professor para cada sub-área da fisiologia. Então, fisiologia oncológica, fisiologia respiratória, do trato gastrointestinal, cada um tem um professor. No Nordeste é 1 para 3 fisiologias, no mínimo. Então, é muito diferente você querer competir com pessoas que estão fora desse mundo de São Paulo, das universidades de ponta aqui, principalmente. Então, eu já vim pensando, eu estou com 3 pés atrás. E aí, por isso que eu me matei de estudar e deu muito certo. Só porque, lógico, naquele momento eu não sabia o que viria. Tipo, e aí começou o mestrado. E aí é quando você envelhece 5 anos por dia, basicamente. Porque você começa a assumir responsabilidades que não tangem só mais ao seu mundo. Você começa a trabalhar em equipe, não que eu já não tivesse essa consciência antes trabalhando no laboratório, mas trabalhar dentro de um laboratório. Aqui em São Paulo, em específico, você é uma peça importante de um sistema que depende de você. Então, os seus resultados impactam na vida dos outros. E não só nos outros do seu time, mas também, principalmente, quando você vai fazer, por exemplo, a projeção disso para fora, que no meu caso em específico, é na área de metalofármacos, quimioterápicos, que tem um núcleo metálico no seu centro com diferentes ligantes. E aí você faz a aplicação prática disso na parte do contexto de quimioterapia. Câncer de mama é o segundo câncer mais comum no mundo, principalmente porque é o principal que mais acomete mulheres. Não necessariamente é o de maior mortalidade, porque o de maior mortalidade é o câncer de pulmão para ambos sexos, para ambos os gêneros, por conta do difícil diagnóstico e da rápida progressão, além de vários outros pontos, além também de vários outros cânceres que matam muito rápido, porque tem vários porquês, que aí não cabe explicar agora, senão o tempo acaba. Mas, enfim, ao longo desse processo, eu tive que mudar 3 vezes de projeto no meu primeiro semestre, por N motivos, e aí foi um caos danado. No segundo semestre, o projeto que eu pensava que ia dar certo não foi para frente, e aí esse projeto era o projeto FAPESP, que eu tive a aprovação da FAPESP no ano seguinte. E aí foi um caos, porque
não gerei resultados positivos que os orientadores ou qualquer um gostaria de ver, e aí a cabeça ficou zoada, como gostam de falar aqui, a palavra zoar, que também não tem no Nordeste de forma comum. E aí a minha cabeça ficou zoada de 2017 para 2018, tipo, o que é que eu estou fazendo da vida, mestrado não é para mim, não sei o quê, não sei o quê. E aí voltei, estava esperando altos esporros da minha orientadora, altos, e foi totalmente diferente. Esse foi um ponto extremamente marcante para mim, a presença de um orientador que de fato te oriente e não te desoriente. E ela é muito significativa para mim por conta disso, que esse foi um momento magnífico ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos de mestrado. E aí ela incentivou, disse o que deu errado, e a palavra-chave é organização, basicamente. Essa é a palavra, você tem que se organizar muito, muito, muito. Muito mais do que é em graduação, muito mais para a vida. Tipo, organização é a palavra para você conseguir fazer as coisas certinhas. E aí, isso é fácil de falar, mas colocar em prática é muito difícil, de tal forma que eu não fiz slides, não por conta que eu não me organizei, mas porque a vida não me permite eu me organizar para esse momento. Porque em outubro do ano passado, eu fui para Purdue University, que é no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Eu viajei dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro, eu peguei meu passaporte. Dia 26 de outubro, eu recebi os dólares. Dia 18 de outubro, eu fui tirar o visto. Então, foi coisa, tipo, milagres da vida. Era tudo para dar certo. Eu subi no ônibus tal hora, desci no ônibus tal hora, nessa tal hora o passaporte saiu, foi tudo muito calculado, milimetricamente calculado para dar certo, para eu ir para lá. Tive uma experiência absurda, fiquei 6 meses lá, que é o tempo máximo que a FAPESP te permite, e peguei menos 50 graus, então tipo, era para eu estar acostumado aqui, mas menos 50 foi o ápice assim, da vida. Foi o dia que teve o Vortex Polar, nesse ano, por sinal, no começo do ano, e foi louco, foi muito louco. 2 segundos fora, eu saí, eu tive a coragem de fazer assim na porta, e pronto, é absurdo. Bom, depois disso eu voltei, e aí tive mais 6 meses depois, que está se encerrando hoje, por sinal, e eu tinha que entregar a minha dissertação ontem, e aí eu não vi que era ontem, eu fui ver. Na verdade, era ontem até às 11 da manhã. E aí, na minha cabeça, era para o dia 15. E não sei porquê, eu fui olhar no site do nosso programa, aí tinha lá a mensagem. Você deveria ter entregue até às 11 da manhã. Aí eu mandei mensagem para Deus e o mundo. Hoje me responderam. Mas nessa brincadeira, eu estou fazendo mais ou menos 22 horas acordado agora. Síndrome de emergência de Kennel, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma resposta clássica de presa-predador. É o que acontece na África, por exemplo. É o melhor exemplo, acho. Quando um leão vai atacar uma zebra, a zebra só tem 2 escolhas. Ou ela vai congelar e vai ser comida, ou ela vai sair correndo e não vai sentir nada, se cortar, se levar um tiro, nada. E ela está com um sistema adrenérgico lá em cima, que é o que permite que você viva, mesmo faltando uma perna, sem senti-la. Eu estou mais ou menos nisso agora, que eu estou 22 horas acordado, cafeína pura. Estou tremendo, mas mais de frio também, porque eu ainda não comi hoje. Mas consegui terminar a dissertação às 12h49. Então, sucesso. Mas, enfim, a vida de mestrando é muito louca, porque você fica na transição, justamente, você fica na transição de 2 coisas importantes. Agora é um ponto de transição, na verdade, o mestrado, que é quando você está graduado, quando você graduou antes, e você fica no impasse. Se o mestrado, você conseguiu constituir um perfil de pesquisa para, de fato, desenvolvê-lo enquanto doutorando, que é o que eu vou fazer em seguida, e vou estar migrando para São Paulo, para o ICB, e aí eu vou entrar um pouco mais na área de oncologia em si, mas você fica nesse embate de se depois do mestrado você quer recuar, que ainda dá tempo, ir para o mercado de trabalho, tentar ganhar dinheiro, coisas assim, ou você quer ir por amor à pesquisa, sobreviver de bolsa, noite sem dormir, muito café e derivados. Então, a pesquisa, eu pelo menos vejo com muitos bons olhos no momento atual para mim,
porque eu sou fascinado por isso. Então, ficar 22 horas acordados sem comer, para mim é de boa, porque eu gosto. Mas tem que ter um pouco de organização, tem que ter um pouco de cabeça às vezes para pensar se é isso mesmo que você quer e tal. Eu acredito que só conversando com pessoas mais experientes que você consegue tirar sombras dos seus caminhos, né? Então, conversar com orientadores, o cara que te oriente, não desoriente, é um dos fatores principais. Bom, eu sei fisiologia, eu sei sobre corpo humano, sei sobre câncer, e estou finalizando o mestrado, teoricamente, hoje. Então, se quiserem me perguntar alguma coisa sobre e tal, fiquem à vontade. É isso. Não chegou nenhuma pergunta para a gente, então, só para falar de novo, as perguntas... Tá dando para ouvir? Tá? É que parece que... Ah, tá, agora foi. O Berlim está ali atrás, com os papeizinhos para quem quiser fazer pergunta. Agora, a próxima pessoa que vai apresentar é a Natália Tomásio. Ela é doutoranda aqui da Fotônica, e ela vai apresentar um pouco da trajetória dela também. Ela tem os slides aqui, que eu já vou colocar. E só um instantinho. Aqui, ó. Alô, teste. Você pode me dar o passador, fazendo um favor? Eu vou ficar mais nesse cantinho aqui. Pessoal, se vocês não estiverem me ouvindo, só me dá um grito que eu arrumo o microfone aqui. Muito obrigada pela apresentação. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito da minha perspectiva sobre fazer pesquisa no Brasil e um pouquinho sobre a minha trajetória também e sobre os ensinamentos que eu aprendi ao longo desse período de formação. Eu ainda estou em formação, né, vou me formar, vou adquirir meu título de doutora, se Deus quiser, aí a comecinho de 2020, vamos iniciar. A pesquisa, ao meu ver, ela é uma das atividades mais humanas que existe, porque ela consiste em explorar o mundo que nos cerca, compreendê-lo e trazer soluções para o nosso benefício próprio. A gente sabe o papel importante que a pesquisa tem na manutenção de um país. Por exemplo, no Brasil, um esforço coordenado de pesquisadores e cientistas fez com que se pudesse expandir as terras de plantio de soja ao longo do centro-oeste brasileiro, e isso fez com que o Brasil se tornasse o segundo maior produtor mundial de soja. Mas esse também é o país no qual gastos com regalias dos parlamentares excedem 3 vezes o gasto com todos os bolsistas da CAPES. Então, a gente vem vivenciando na pesquisa um cenário de constantes cortes e contingenciamento e, por exemplo, um déficit de mais de 300 milhões no orçamento do CNPq, que pode implicar em interrupção de bolsas, né? E diante desse cenário sombrio e instável, o que leva as pessoas a continuarem investindo as suas fichas na ciência, na pesquisa? O que leva você, a continuar fazendo pesquisa? A gente sabe que a pesquisa,
ela é um elemento essencial na manutenção de uma sociedade, ela é um instrumento de transformação social e econômica, e ela pode conferir a um país o status de soberania. Então, nós cientistas, temos que trabalhar em conjunto para resistir a esse cenário de escassez de recursos e para fazer avançar a atividade de ciência ainda assim. Nós, da comunidade científica, nós somos um número muito grande. Estima-se que, dentre todos os cientistas que já existiram, 90% deles ainda vivem. Nós somos uma malha orgânica e plural, na qual todos temos um papel muito importante a cumprir. A gente precisa identificar a qual demanda a gente quer atender nessa agenda e se comprometer a essa demanda. E a gente precisa também reconhecer o papel dos nossos colegas de trabalho que exercem outros papéis dentro da comunidade científica. A gente precisa de cientistas engajados em questões políticas para garantir os nossos direitos, precisa de pessoas ligadas à divulgação científica para promover a comunicação dos avanços da pesquisa para o público geral. A gente precisa também de pessoas trabalhando em linhas de pesquisa fundamental para manutenção da própria ciência, porque não tem como fazer avançar a ciência se a gente não dispor dos conhecimentos básicos que a ciência fundamental traz. E, além do mais, a gente precisa também de pessoas que estejam trabalhando em linhas de pesquisas mais aplicadas, que tenham potencial em inovação tecnológica, que tenham impacto no setor produtivo e que impactem em melhorias de qualidade de vida mais curto prazo, né? E eu escolhi atender a essa demanda. Eu considero que a minha linha de pesquisa, ela tem um teor mais aplicado, embora envolva alguns aspectos fundamentais também. A minha pesquisa está hospedada na grande área de ótica e fotônica, e a ótica fotônica é a área que é uma frente da física voltada à ciência da luz, ao estudo da geração, manipulação e detecção da luz e sua vasta gama de aplicações. A ótica e fotônica tem aplicações nos mais diversos setores, na área de defesa, na área de manufatura e processamento de materiais, desenvolvimento de fontes de iluminação, para que a gente seja capaz de estudar a matéria em escala nano, micro e macroscópica, nas telecomunicações, entre muitos outros setores. Ela é uma área extremamente relevante do ponto de vista tecnológico. As tecnologias à base de ótica e fotônica movimentaram 300 bilhões de euros em 2019 e estima-se que esse valor tende a dobrar em 2020. A ótica e fotônica reúne mais de 30 prêmios Nobel, que tem sua grande contribuição à ciência dentro do escopo de ótica e fotônica, ou cuja grande contribuição está fortemente correlacionada com essa área. E tem duas sociedades internacionais, a The Optical Society e a SPI, dedicadas exclusivamente à promoção de ciência na área de ótica e fotônica. Só para dar uma ideia para vocês da relevância desse segmento de pesquisa. E eu me interessei por ótica e fotônica ao longo da minha graduação. Obviamente, naquela época eu não tinha dimensão dessa área, mas eu me sentia atraída pelo potencial de inovação tecnológica que ela tinha. Eu me formei em bacharelado em Física, aqui no IFISC, em 2013. Segui a habilitação de ótica e fotônica. Na época que eu fazia graduação, você tinha que definir uma habilitação do curso a partir do segundo ano. Eu escolhi essa habilitação, na qual eu pude cursar disciplinas dentro do escopo de ótica fotônica, como laser e aplicações, ótica física, princípios de comunicações óticas, entre outros. E, além disso, eu desenvolvi projetos de iniciação científica aqui no IFISC e também fiz um estágio na Embrapa, aqui pertinho. Em 2016, eu iniciei o meu mestrado junto ao grupo de fotônica aqui no IFISC, sob supervisão do professor Kleber Mendonça. E o meu projeto é voltado à fabricação de microcavidades ópticas por técnicas de escrita laser em polímero. As microcavidades ópticas, elas são estruturas que confinam a luz em escala nanométrica por um tempo razoavelmente longo. Então, esse autoconfinamento espacial e temporal é o que faz com que essas estruturas sejam
especialmente importantes para estudos que envolvem a interação da radiação com a matéria, como ótica não linear, por exemplo. E essas microcavidades, elas também apresentam outras propriedades interessantes, tais como seletividade de frequências e a alta sensitividade ao ambiente externo. E isso faz com que elas sejam utilizadas como moduladores e filtros ópticos em chips fotônicos, como cavidades para desenvolvimento de lasers e também como sensores. Já foi possível detectar a presença de uma única molécula utilizando microcavidades dessa natureza. Ao longo do meu mestrado, eu participei de um projeto de cooperação internacional para adquirir os conhecimentos necessários para acoplar a luz a essas estruturas. Esse projeto ele foi hospedado na Universidade de Valência, na Espanha, sob supervisão do professor Miguel Andres. Em seguida, em 2016, eu iniciei meu doutorado em Física, aqui no grupo de fotônica do IFISC, sob supervisão do professor Kleber Mendonça, para continuar com o meu projeto de mestrado de estudo das microcavidades ópticas. Em específico, o objetivo central do meu doutorado é alcançar melhorias de desempenho nessas microcavidades ópticas e explorar o seu potencial de aplicações. Então, eu faço estudo de emissão laser e efeitos não lineares nessas estruturas. E no final do ano passado, começo desse ano, eu participei de um projeto de doutorado sanduíche, o qual eu executei na Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York, sob orientação da professora Michal Lipson. E esse projeto consistia no uso de uma ferramenta de otimização para desenho de estruturas nanofotônicas arbitrárias em polímero, que é a relevância disso, né? Essa ferramenta de otimização, ela já vem sendo muito bem estabelecida em silício. E o silício tem por técnicas de fabricação, técnicas litográficas que são essencialmente bidimensionais. No entanto, essa ferramenta de otimização ela não foi ainda expandida para outros materiais que são igualmente importantes no campo da nanofotônica. Os polímeros, em especial, eles são interessantes porque eles podem ser processados por técnicas de nano e microfabricação tridimensionais. Isso nos permite reproduzir esses dispositivos otimizados mais fidedignamente na fabricação e também eles podem ser usados como moldes para a fabricação de dispositivos otimizados em outros materiais, tal como o nitrato de silício. Eu escolhi o IFISC para ser minha casa nesses últimos 10 anos, não foi à toa. O que mais me atrai no IFISC é que ele dispõe de uma infraestrutura de pesquisa muito acima da média nacional e também a agenda bastante cheia de atividades e eventos que ele oferece, isso me agrada bastante. E a pesquisa, ela moldou em muito a minha personalidade. Hoje em dia, eu não consigo desassociar a minha vida da atividade de pesquisa, está enraizado em mim, eu diria. E ao longo desses anos todos, eu aprendi muita coisa, não só em termos técnicos, mas lições de vida. E para finalizar essa apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês 4 dos principais ensinamentos que eu adquiri ao longo desses anos. O primeiro delas é estar consciente do crivo avaliativo pelo qual estaremos sujeitos ao fim do processo de formação, ou seja, ter uma ideia clara do que é esperado de você ao fim do doutorado. Então, em linhas gerais, espera-se que você seja um pesquisador independente e original, que você tenha ideias de projeto de pesquisa que se adequem à infraestrutura e disponibilidade de recursos do local onde você quer hospedar sua pesquisa. Também espera-se de você que você saiba trabalhar em cooperação e que você comunique muito bem o seu trabalho, tanto oralmente quanto via escrita. E, muito embora pareça que adiciona uma pressão desnecessária você adquirir essa consciência antecipadamente ao longo da formação, na verdade é o contrário, ela ajuda muito sua formação. Ela ajuda você a desenvolver uma visão mais pragmática da carreira, diagnosticar problemas em tempo hábil de solução, ajuda você a definir prioridades e daí se focar melhor no seu trabalho, no sentido de investir seu tempo
em atividades que de fato estejam alinhadas aos seus objetivos de carreira. E então esse é um ensinamento que me ajuda muito. Outra coisa é pessoas são importantes. Pessoas são muito importantes. Então, se conecte às pessoas, interage com pessoas das mais diferentes níveis de formação, idade, nacionalidade, pessoas. E nesse contexto, a escolha do orientador, ela é de fundamental importância, porque ela tem um peso enorme na sua carreira. E então, visto que é uma decisão tão importante como essa, não deixa de fazer uma escolha consciente. E o que é fazer uma escolha consciente de orientador? Antes de você se vincular a um potencial orientador, que você já demonstrou interesse na linha de pesquisa dele, consulte o currículo desse pesquisador, avalie se ele é um pesquisador ativo, se ele produz bem, se ele preza pela formação dos alunos dele, se ele inclui os alunos dele na produção científica dele, se ele é um pesquisador independente ou se ele se ancora muito em outros grupos de pesquisa para alimentar a produção. Se ele consulte os ex-alunos e alunos desse atual professor para saber da perspectiva dele. Consulte também o currículo de ex-alunos para saber se esses alunos saíram com um currículo competitivo no mercado de trabalho que você quer alcançar. Enfim, é uma escolha muito importante. E nesse contexto, a atividade de iniciação científica, ela tem extrema importância, porque é um test drive, né? Você tem a oportunidade, é um canal de teste de conhecimento do orientador no âmbito mais geral. E se não funcionar, paciência, afinal, ela teve sua função, né? Porque ela impediu você de continuar trabalhando com alguém que não tem compatibilidade com você. Dúvidas são bem-vindas, então, sempre que você tiver uma dúvida legítima, pergunte. Não se intimide em perguntar. A dúvida, ela é uma porta para o conhecimento, ela dá espaço para o aprendizado e ela também é um veículo de interação entre pessoas. Eu faço muito uso desse recurso. Então, quando eu quero interagir com um pesquisador que eu já venho acompanhando a linha de pesquisa há tempo, eu estou numa conferência, eu uso as dúvidas ao longo da apresentação para estabelecer uma conexão com esse pesquisador. E agir rápido diante de um cenário desfavorável. A última, mas não menos importante, lição. A vida na pesquisa ela é cheia de frustrações. Cheia. Você vai receber não em pareceres de proposta de financiamento à pesquisa, você vai ter seu manuscrito rejeitado, você vai ter ideias que vão culminar em resultados negativos. Enfim, toda essa onda aí de falhas, mas tudo bem, tudo bem. A falha é parte do processo, a gente precisa ter consciência disso e se mobilizar rápido para não perder tempo, para não marcar bobeira. É isso que eu tinha separado para falar para vocês aqui hoje. Eu espero que eu tenha sido útil de alguma maneira e muito obrigada pela atenção de vocês. Não deu certo aqui? Eu não gostei desse negócio. Alô? A gente não teve nenhuma pergunta, de novo, infelizmente, mas só para incentivar, a gente tem umas sacolas da Tor Labs aqui, que elas são feitas de material reciclado, então é legal para o meio ambiente. E também elas são reutilizáveis e são bem bonitas, então quem fizer pergunta ganha a sacola, que é bem legal. Tá certo? Pode ir. Bom, o próximo a apresentar é o professor Aion Viana. Ele é pós-doutorando aqui do IFSC e ele trabalha com astrofísica, certo? E ele vai falar um pouco sobre isso. Você consegue colocar?
Alô, alô? Escutando? Deixa eu colocar aqui. Isso. Bom, boa tarde a todos e obrigado pelo convite de falar aqui um pouquinho da minha experiência na pesquisa, né? Eu decidi falar um pouquinho mais do doutorado e pós-doutorado. E claro, isso vão ser lições bem pessoais, né, do meu percurso. O meu percurso ele é um pouco diferente do percurso da maioria. Eu vou falar um pouquinho, então, do meu percurso acadêmico, depois da minha área de pesquisa, e vou falar um pouquinho de lições que eu aprendi nesses últimos anos. Eu escolhi falar de lições pontuais, muito práticas, o que é que vocês devem fazer se vocês querem fazer doutorado fora. Eu fiz meu doutorado fora do Brasil. Na verdade, boa parte do meu percurso acadêmico foi fora do Brasil. Então, eu vou dar algumas dicas para quem deseja fazer tanto doutorado quanto pós-doutorado fora do Brasil. E depois vocês podem me perguntar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu sou Aion Viana, eu sou de Aracaju, Sergipe. Também nordestino, na verdade nasci no Rio, mas mais por acidente de percurso. Meus pais estavam morando lá na época, eram estudantes, mas ambos são nordestinos também, de Sergipe, meu pai, minha mãe do Rio Grande do Norte. Mas eu decidi fazer minha graduação no Rio de Janeiro, em astronomia. Eu sempre quis fazer astronomia, desde que eu era bem pequenininho. E em Sergipe não tinha astronomia, né? Tem poucos cursos de astronomia no Brasil. Na UFRJ tem um departamento de astronomia e aqui na USP, no IAG, tem uma especialização em astronomia. Então eu decidi ir para o Rio. No meu terceiro ano de graduação, eu fui selecionado num programa de duplo diploma com uma escola, com uma grande escola francesa, a École Polytechnique. Esse é um programa de duplo diploma que, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu posso falar depois também. Ele existe aqui no IFISC, não sei como é que está, isso foi em 2005, mas dos 9 brasileiros do meu ano lá na École Polytechnique, tinham uns 3 daqui do IFISC, 3 daqui do departamento, do IFISC 2 e um do departamento de matemática daqui. Então, eu acho que ainda existia no passado. Em 2008, eu terminei o curso da École Polytechnique e consegui o duplo diploma com o bacharelado de astronomia lá da UFRJ. Em 2008, 2009, né, eu fiz o meu mestrado, finalmente. Uma coisa interessante é que o final da École Polytechnique é considerado um mestrado 1, isso eu vou falar um pouquinho mais do mestrado na Europa, que são 2 anos separados, né? Então, eu fiz o mestrado em Física e em Engenharia, são um duplo diploma também com a École Polytechnique. Continuei o meu doutorado também na França. Então, isso eu fiz 6 anos morando na França. Fiz o meu doutorado em Paris 7, no CEA em Saclay, já trabalhando com o tema que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é detecção indireta de matéria escura e o estudo do centro da galáxia em altas energias, né? Depois continuei como postdoc, né, Associate Fellow no Max Planck, na Alemanha, e aí eu fiquei 5 anos na Alemanha, no Instituto Max Planck, trabalhando, investigando a emissão de raios gama no centro da galáxia. Eu também vou falar um pouquinho para vocês o que é isso. E finalmente, em 2017, eu decidi voltar para o Brasil. Eu fui selecionado num programa, que é um programa bem especial. Eu sou a primeira leva desse programa, que é um programa de atração para a seleção de pesquisadores do exterior, que inclui tanto brasileiros que estavam no exterior, trabalhando no exterior, quanto estrangeiros que estivessem trabalhando no Brasil, estivessem no exterior, para atrair esses pesquisadores. Eu fui selecionado, a perspectiva é ficar por aqui, é um programa onde a USP se compromete a abrir concurso na área dos pesquisadores. Então, a perspectiva é que eu fique por aqui, se Deus quiser. Bom, eu trabalho na área de astrofísica de altas energias, em astropartículas com raios gama. Essa é uma área relativamente recente na astrofísica, que começou agora nos últimos 20 anos, 25 anos, devido à dificuldade que é estudar raios gama. Raios gama, eles não chegam na Terra, eles interagem com a atmosfera. Então, para observar raios gama, ou você precisa de satélites, ou você precisa de técnicas
novas para detectar raios gama, que são técnicas que eu vou mostrar um pouquinho logo em seguida, que é do tipo de telescópio que a gente trabalha. Bom, mas nos últimos 20, 25 anos, mais de 3.000 fontes foram detectadas e a gente estuda os fenômenos mais energéticos do universo. O raio gama é o comprimento de luz, né, emitido por fenômenos superenergéticos. E esses são emitidos ou no centro da galáxia, em remanescentes de supernovas, pulsares, a nebulosa de ventos de pulsares, ou fontes extragalácticas, como o centro de galáxias ativas, galáxias starburst, galáxias radioativas. E raios gama também nos permite estudar física fundamental. Dentre essas, a gente estuda raios cósmicos, né, a origem dos raios cósmicos, essas partículas carregadas que vêm do universo, que a gente não sabe muito bem de onde elas vêm. A gente pode estudar a aniquilação de matéria escura, essa partícula que a gente não sabe muito bem o que é, mas em muitas teorias de física de partícula, essas partículas poderiam se aniquilar em ambientes densos do universo e produzir um flash de luz em raio gama, e a gente tenta achar esses flashes no universo. A gente também pode estudar a transparência no universo, testes da invariância de Lorentz. Como o raio gama está nesse extremo da energia, a gente estuda de fato física fundamental, né? A gente estuda de fato o universo, do que é composto o universo. Bom, eu estudo, em particular, o centro da galáxia, raios cósmicos e aniquilação de matéria escura. E, para isso, eu trabalho em grandes colaborações. Eu faço parte de uma grande colaboração desde 2009, quando eu comecei o doutorado, que é desse telescópio, que chama HESS, que é um telescópio localizado na Namíbia. Aqui tem uma savana aqui atrás, a gente vem observar aqui nesse telescópio. Eu passei já uns 2 meses aqui nesse lugar. E trabalhei bastante nisso, fui membro do comitê executivo dessa colaboração, do comitê de observações, coordenador do grupo de astropartículas. Então, eu tenho bastante experiência em trabalhos em grandes colaborações. É isso que eu tenho feito nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse instrumento, aqui tem uma pessoa aqui, um instrumento muito grande, é muito impressionante você estar lá perto desses telescópios. E, recentemente, a gente faz parte também de uma grande colaboração, que é o CTA, que é o Cherenkov Telescope Array, que é o projeto de construir a próxima geração desses tipos de telescópio. Eu sou membro do consórcio desde 2011, também sou coordenador de uma dessas áreas de trabalho do Centro da Galáxia. E o Brasil está extremamente implicado nessa colaboração. O CTA é um projeto global com mais de 1.350 cientistas, engenheiros, 210 institutos de mais de 32 países, e o Brasil ele participa muito forte disso, e o Instituto de Física de São Carlos é um dos institutos mais fortes aqui no Brasil que trabalha nessa colaboração. Bom, vou falar um pouquinho agora da experiência do doutorado e vou falar sobre certas lições aprendidas, né? E do doutorado na Europa, né? Essa é a minha experiência, eu não tenho experiência do doutorado, da vida de pesquisador no Brasil. Recentemente eu voltei para o Brasil, mas eu acho que boa parte das lições que eu aprendi podem ser úteis para algumas pessoas aqui que desejam, se por um acaso desejam fazer o doutorado fora, eu acho que pode ser válido, né? Novo, isso daqui é uma visão pessoal, acho que tanto do ponto de vista das experiências, das vivências que eu tive, né, que vão ser diferentes para cada pessoa, tanto do ponto de vista da área de pesquisa, que isso muda muito as demandas, e isso muda bastante em função da área de pesquisa. A minha área de altas energias, em outras áreas, na área de fotônica, ótica, muda bastante, né? Na área experimental muda bastante o tipo de demandas e de exigências que você tem em termos de publicação, em termos de trabalho, acho que muda bastante. Bom, uma das grandes lições pessoais do mundo científico fora do Brasil é que cartas de recomendação é uma das coisas mais importantes que você pode ter. O mundo funciona à base de cartas de recomendação. É extremamente importante você ter boas relações, tanto de trabalho como pessoais, com seus professores e orientadores. Eu fiz parte do comitê de seleção dos doutorandos do Instituto Max Planck, lá de Heidelberg, e uma das coisas mais importantes, e a gente tinha que selecionar centenas de alunos de todos os países do mundo, então era muito difícil você comparar notas
de universidades muito distintas, né? Você tem universidades na Itália que tem notas em que você pode ter 9,9, mas aí eles têm uma graduação que eles dizem, mas 90% da turma teve 9,9, então é só as pessoas que tiraram 10 que estão no 1% melhores da turma. Ou você tem universidades no Irã que também tem maneiras diferentes de avaliar. Então é muito difícil nessas seleções internacionais você avaliar estudantes pelas notas desses estudantes, né? Então, basicamente, uma das coisas mais importantes, você vai avaliar, ver se eles têm notas boas, mas as cartas de recomendações dos professores é uma das coisas que vai impactar mais fortemente na seleção e na avaliação que a gente vai ter dos alunos nessas seleções. Isso é certo. Bom, outra coisa, uma das lições é que é mais fácil conseguir um doutorado na Europa do que vocês imaginam. Não há prova, a seleção se baseia nessas notas, mas como eu falei, é difícil você fazer essa seleção de notas de países distintos. Se baseia na produção científica, apresentações, artigos e, sobretudo, essas cartas de recomendação. Bom, se vocês têm interesse, existem sites de anúncios, né, vocês podem procurar, existem dezenas e dezenas de anúncios, e anúncios de doutorado já com bolsa. Existe uma demanda muito grande por alunos, né? Muitos institutos querem alunos de doutorado, então é possível, é muito fácil. E uma das coisas importantes é que alunos que fizeram um bom mestrado no Brasil, eles, em geral, saem em vantagem em relação a europeus. Isso tem um grande motivo, é que o mestrado na Europa ele é dividido em 2 anos, o mestrado 1 e o mestrado 2, que são independentes. E a maior parte do mestrado é disciplinas, somente disciplinas. Eles têm só um estágiozinho de pesquisa de alguns meses no final de cada ano, que são também independentes. E isso raramente produz algo relevante em termos de pesquisa científica no mestrado. No Brasil, a gente tem 2 anos com disciplinas, mas com um projeto de pesquisa muito bem específico, né, e que tipicamente leva a apresentações, encontros, conferências, algumas vezes artigos, e isso faz o aluno brasileiro ter uma vantagem extrema em relação a europeus. Isso é uma outra coisa também. Bom, outra coisa que a Natália já falou, pesquise muito bem as condições do instituto, quem é o orientador, né, o tamanho do grupo, produção recente, colaboradores, ver se os pesquisadores desse instituto vão a conferências, se eles participam de conferências, e, se possível, tente descobrir quem é o orientador, pergunte a pessoas que conhecem. A relação pessoal com o orientador é uma das coisas mais importantes que vocês vão ter, né? Além da relação de trabalho, a relação pessoal impacta muito a sua produção, né? Pergunte às pessoas que conhecem, tente conversar pelo menos uma vez por vídeo com os pesquisadores antes de ir para fora. Por outro lado, em termos científicos, muitas vezes, nesse caso, pode valer a pena ficar no Brasil com um bom pesquisador e que você tenha mais afinidade, né? Na minha opinião, fazer um doutorado fora é mais uma questão de gosto pessoal do que científico, de fato, né? Não é nem melhor nem pior do que fazer no Brasil. No Brasil temos institutos muito bons, temos pesquisadores muito bons, e se faz pesquisa muito boa aqui no Brasil também, sobretudo aqui no estado de São Paulo, mas também em várias universidades no Brasil. Bom, para terminar, então, falar um pouquinho da experiência agora de pós-doutorado, né? De como isso muda em relação ao doutorado. Aqui, por outro lado, eu acho que é absolutamente necessário hoje, no dia de hoje, na ciência que se faz hoje em dia, fazer pelo menos um pós-doutorado fora do Brasil. Fora do país onde fez o doutorado, no caso. Isso todos os países eles têm essa regra, normalmente você tem que sair do país depois que você fez o doutorado. E isso tem um motivo muito grande, que a ciência é uma atividade colaborativa, né? E uma coisa muito importante é que a maior parte das conferências e encontros internacionais acontece na Europa e nos Estados Unidos. E passar uma temporada nesses lugares ajuda você a estabelecer uma rede de contatos. E é isso que vai fazer sua pesquisa ser diferenciada, é isso que vai fazer sua pesquisa ser uma pesquisa de ponta, né? Você pode, hoje em dia, a maior parte das pesquisas, tirando a parte mais instrumental, de experimentos, a maior parte da pesquisa que se faz em física, se você faz atrás de um computador, né? Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer aqui, mas o que diferencia é a rede de colaboradores que você tem, o tipo de pesquisa que você faz, para saber se você está fazendo de fato uma pesquisa de ponta, uma pesquisa importante no mundo. Outra coisa,
Cuidado ao escolher um pós-doutorado. É muito importante que você escolha um pós-doutorado que seja claro quanto tempo você pode dedicar a atividades de pesquisa que levem à publicação. O mundo da pesquisa, ele necessita de publicações, mas existem muitos pós-doutorados em que você vai ter contratos que exigem trabalhos técnicos, trabalhos de fazer base de dados, fazer calibração de instrumento, que não levam necessariamente a publicações. Eu conheço tive muitos colegas em pós-doutorado que acabam perdendo o foco de pesquisa, e se você passa mais de 2 anos sem publicar, isso pode ser um grande empecilho se você quiser continuar na vida da ciência, hoje em dia. E você pode, nos pós-doutorados, em geral, você pode negociar o quanto de tempo que você vai se dedicar a atividades técnicas e atividades de pesquisa. Isso, pelo menos na minha área, é uma realidade. Bom, outra coisa que eu aprendi é que, se você quiser ver como interesse voltar para o Brasil, ser contratado em universidades brasileiras, uma vez que sua rede de colaboradores esteja estabelecida, é importante voltar. Muito difícil, essa é uma experiência pessoal minha e de muitos pesquisadores brasileiros que estavam trabalhando fora, é muito difícil você fazer concurso no Brasil morando no exterior. É difícil você preparar para concursos, é difícil você vir fazer concurso, é caro, você tem que pagar uma passagem de avião para um concurso que você não tem certeza que você vai passar, é muito complicado. Então, é bom, uma vez que você decide que você quer voltar para o Brasil, é importante voltar de fato, fazer um pós-doc, pelo menos um pós-doc aqui no Brasil. Caso decide ficar na União Europeia, nos Estados Unidos, uma coisa importante saber é que a duração para conseguir um cargo permanente na Europa e nos Estados Unidos demora muito. O pós-doc é, de fato, um trabalho de pesquisa, é o trabalho de pesquisador no mundo. Não é mais um estágio de pesquisa que você faz. O pós-doc é o pesquisador. Normalmente, você fica uns 2, 3 pós-docs de curta duração, contratos de 2 anos, em média, e você, para depois tentar conseguir um contrato de cientista júnior, tenure track, dura 4, 5 anos, isso já vão uns 4, 9 anos, 10 anos, e aí sim você tenta conseguir um cargo permanente na Europa e nos Estados Unidos. Demora, de fato, para você conseguir. E, finalmente, uma coisa importante é que, não sei como está aqui no Brasil a relação com a indústria, mas na União Europeia e nos Estados Unidos, o diploma de físico tem muito valor para a indústria. Tenho muitos colegas que saíram, fizeram pós-doutorado e foram para a indústria. A indústria absorve uma quantidade enorme de pesquisadores em física que desistem de seguir a academia. Bom, finalmente, deixa eu só terminar aqui, só com uma comparação, só para terminar a minha apresentação, quais são as vantagens e desvantagens que pessoais, né, do pós-doutorado em relação ao doutorado. Bom, a primeira, obviamente, não há tese a ser escrita. Isso é um grande alívio, né, sobretudo depois de passar por um doutorado, você sente um alívio enorme de finalmente poder trabalhar em pesquisa sem ter que escrever uma tese no final, né. Por outro lado, aumenta a pressão por publicações. Isso é uma realidade. Existe muita pressão para continuar publicando, continuar sendo produtivo, se você quiser continuar na pesquisa. Você tem muito mais liberdade, né? Você agora é considerado um pesquisador autônomo, você tem como decidir o que é que você quer fazer, quais são suas prioridades, quais áreas de pesquisa e linhas que você vai seguir. Por outro lado, como não há orientador, há o risco de perder o foco. Isso também é uma coisa que acontece muito. Você perde o foco, perde um ano inteiro da sua carreira e você não sabe muito bem para onde você está indo. O salário aumenta, isso também é muito bom. Por outro lado, a idade e responsabilidades também aumentam. Você, de repente, tem um parceiro, parceira, vocês querem morar juntos, querem estabelecer família, isso começa a ser muito difícil, né? Você pode viajar ao mundo como pós-doutor, né? Isso é uma grande vantagem, você tem pós-doutorados no mundo inteiro. Por outro lado, os contratos são de curta duração, em geral, somente 2 anos. E a cada 2 anos você tem que procurar contratos de pós-doutorado. Bom, é isso. Desculpa. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre astropartículas? Aqui, só fazer uma propaganda, a gente tem um grupo aqui. Mas se vocês têm mais perguntas sobre a vida e sobre o que eu falei aqui, fiquem à vontade. Obrigado. Tem perguntas? Tá.
que a gente anunciou que tem sacola, as pessoas fizeram pergunta. Então, a gente tem muitas perguntas. Mas como elas são basicamente sobre o mesmo tema, eu vou dar uma juntada nelas. Tem até umas que foram repetidas, o que é bem legal. A primeira pergunta é: quais seriam as perspectivas de trabalho caso não houvesse o programa de capacitação de professores da CAPES? Bom, isso sempre foi uma questão, né? Acho que também essa é a minha experiência pessoal. Eu teria esperado abertura de concurso. É difícil, eu teria voltado para fazer um pós-doc da FAPESP. Isso era uma possibilidade também. Agora, nesses últimos anos, com a situação atual do Brasil, né, bom, eu falei que é importante voltar para o Brasil, mas é bom voltar também com um plano bem claro, né, com uma perspectiva clara, sabendo que existe uma perspectiva de, eventualmente, abrir concursos e tal. Mas eu teria voltado de qualquer forma. Eu acho que a perspectiva seria continuar na pesquisa. Eu pensei, por um tempo, surgiu essa questão, né, será que vale a pena ficar na Europa, nos Estados Unidos? Bom, o retorno para o Brasil, eu acho que a Thalia, ela fez uma introdução muito boa sobre o papel do pesquisador na sociedade, né, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais motivou a minha volta para o Brasil, é de saber que a ciência ela é uma atividade que tem um impacto social muito, muito grande, né, que tem uma importância para a sociedade muito grande, e que, ficando na Europa, você é mais um entre muitos em países ricos que já tem uma pesquisa, um corpo de pesquisa estabelecido, já tem um status social estabelecido no mundo, e você saber que o seu trabalho ele tem um impacto na sociedade, isso é muito, muito gratificante. Então, você tomar essa decisão foi mais por questões pessoais mesmo, de saber que eu quero trabalhar em algo que vai ter um impacto na sociedade, em que eu vou, de fato, fazer alguma diferença na sociedade, né? Claro que você faz diferença na sociedade morando nos Estados Unidos, na Europa, mas esses são países que já têm um corpo, né, uma sociedade, são ricos, já tem uma comunidade científica muito bem estabelecida, né, a sociedade já é muito bem estabelecida. Então, eu achei muito importante voltar para o Brasil depois dessa experiência no exterior, né? As próximas perguntas, elas basicamente são sobre o mesmo tema, que é a sua experiência fora do país. Então, quais as principais diferenças que tu poderias apontar na mentalidade acadêmica quando comparadas a brasileira com a do exterior? Gostaria de saber mais um pouco sobre como funciona a dupla diplomacia e coisas por trás disso. Como foi a experiência fora do país? Você foi bem recebido? Qual foi a maior dificuldade que você teve entre todos os anos de pesquisa fora do Brasil, e etc, etc? Bom, a primeira pergunta é sobre... Desculpa, a primeira pergunta era sobre a dupla diplomação ou... Principais diferenças entre a mentalidade acadêmica brasileira e no exterior. Essa pergunta eu acho difícil responder, porque boa parte da minha experiência foi no exterior. Na verdade, eu tenho muito pouco a comparar com o Brasil, né? Eu voltei, a minha experiência de trabalho, de pesquisa com o Brasil é aqui no IFSC, e, sinceramente, o IFSC ele tem uma qualidade de pesquisa e um ambiente de pesquisa que é muito parecido, muito equivalente ao tipo de pesquisa, a qualidade de pesquisa e trabalho que eu vivi, por exemplo, na Alemanha. É muito parecido. De fato, eu faço a mesma pesquisa que eu fazia na minha sala lá na Alemanha, no Max Planck, sentado no meu computador, eu faço aqui, sentado na minha sala, na frente do meu computador. Em termos de cultura científica, aqui os pesquisadores e professores do IFSC são muito bons. O nível científico do IFSC ele é muito bom. Não saberia comparar com o resto do Brasil, não tenho essa experiência. Acho que uma grande diferença, por outro lado, da vida científica, de você estar morando na Europa, estar morando, talvez, nos Estados Unidos,
Eu acho que, sobretudo, é o que eu falei, é a facilidade de você encontrar com os outros pesquisadores que trabalham que estão trabalhando na ponta da pesquisa que você está fazendo, né? Aqui você vai fazer parte de um grupo. Esse grupo, muito provavelmente, vai ser um dos grupos importantes aqui do Brasil, que trabalha nessa mesma área, só que você vai ter mais dificuldade, né? Para viajar, para ir para o encontro na Europa, você tem que pagar uma passagem de avião, faz 1, 2 vezes por ano, no máximo. Lá na Europa, você morando, você podia ir todo mês, pegar um trem, vai no encontro não sei o quê, vai numa conferência. Então, isso cria um ambiente, né, de pesquisa que é muito muito estimulante, né? Porque você encontra as outras pessoas. Se você está trabalhando num determinado assunto, não se engane. Você vai ter pelo menos um chinês, um indiano, um europeu e um americano que estão trabalhando exatamente naquilo que você está trabalhando. Então, você encontrar essas pessoas numa mesa de bar, numa conferência, você falar, pô, vamos trabalhar junto, vamos escrever esse artigo junto, isso ajuda muito. Isso, isso cria um ambiente muito estimulante de pesquisa. Acho que, da comparação do ambiente de pesquisa, eu acho que eu diria mais isso. As dificuldades fora do Brasil, bom, claro que tem o lado pessoal, né? Você está longe da família, você precisa voltar para o Brasil sempre que você quer visitar, vem uma vez, no máximo, uma vez por ano você vem visitar a família. Acho que é uma grande dificuldade, e isso, como pós-doc, né, a vida de pós-doc, como ela é temporária, os contratos são de 2 anos, uma das grandes dificuldades que eu acho que eu senti é a instabilidade geográfica, que você não, apesar do pós-doc, doutorado, se você for um pesquisador bem-sucedido, publica relativamente bem, você vai conseguir um pós-doc, você não vai ficar desempregado no mundo, você consegue um pós-doc. Agora, você não consegue necessariamente um pós-doc, um doutorado na cidade exata que você quer. Você vai ter que aplicar para pelo menos uns 5, 10, você vai conseguir um. Agora, você não vai conseguir escolher a cidade que você quer. E isso complica muito a vida se você tiver, por exemplo, parceiros e parceiras, se você quiser estabelecer uma relação mais duradoura, porque você vai ter que ter você vai ter que viver na mesma cidade daquela pessoa, e não necessariamente aquela pessoa vai conseguir um emprego na mesma cidade que você conseguiu um emprego. Então, ou você vai estar em relações à distância, ou a pessoa vai ter que desistir da sua carreira. Isso é uma das coisas complicadas de você fazer essa vida de pesquisador fora do Brasil, eu acho. Eu fui bem tratado. Fui relativamente bem tratado, né? Acho que minha experiência na França tem um grande diferencial, é que a escola que a gente foi é uma escola muito elitista, então, assim, em termos de formação, é muito bem considerado na França. Claro que a Europa, recentemente, nos últimos anos, ela tem tido um crescimento muito grande de um movimento político nacionalista, xenofóbico, e eu, sendo moreno, né, isso impacta de fato. Acho que uma das coisas pessoais que eu senti de fato na Europa é uma discriminação. A discriminação visual, que é o racismo, né, isso é algo que na Europa tem. Você é tratado diferentemente, você é visto diferentemente, né? E você sente isso. A Europa tem, recentemente, nas grandes cidades, tem uma tensão racial, tem uma tensão de conflitos, né, muito grande, sobretudo na França, né? Paris sofreu, durante meu período lá, sofreu atentados terroristas. Isso cria um clima na sociedade que é desagradável. Do ponto de vista científico, não sofri muito, fui muito bem tratado, fiz mais por conta da formação, né? Fiz uma formação muito boa, sempre trabalhei muito bem. Então, quanto a isso, não. Agora, pessoalmente, a Europa, sim, existe um clima meio estranho acontecendo no mundo, de maneira geral, né? E quanto aos diplomas, né? Dupla diplomação. A gente pode deixar isso para a sessão de perguntas no Acho final, melhor, porque talvez, a gente né? tem ainda mais um apresentador, então no final a gente retoma na sessão de perguntas e aí quem quiser pode perguntar o que quiser. Então, palmas para o professor Ayon, falou bastante. Bom, o último palestrante é o professor André Ambrosio. Ele atualmente é professor aqui do IFSC
mas ele também é ex-pesquisador do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Atualmente, a área de pesquisa dele aqui no IFISC é sobre adaptação metabólica tumoral, no grupo de Biologia Estrutural. Posso dar isso aqui? Oi? Beleza. Esse aqui, o passador. Pessoal, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da organização do CIFISC. Eu me sinto extremamente honrado por ter sido convidado para falar aqui para vocês um pouco da minha experiência. E eu tenho alguns anos a mais, acho que dá para ver pela barba branca, ainda bem que está um pouco escuro aqui o auditório, mas eu achei excelente a introdução que meus colegas anteriores fizeram, de toda essa perspectiva, saindo desde o mestrado, indo passando pelo doutorado, indo para pós-doutorado, que é uma perspectiva bastante atual. Eu me formei já há algum tempo atrás, eu vou mostrar para vocês ali um pouco do meu histórico, e eu não sei se é evidente para vocês hoje em dia o quão rápido o mundo muda, porque vocês cresceram com esse imediatismo, principalmente atribuído ao acesso à internet. A gente sabe tudo o que acontece o tempo inteiro, e isso cria uma mudança muito rápida no nosso comportamento. E, na verdade, quando eu comecei, eu vou mostrar para vocês as datas ali, talvez 90% do auditório ainda não tinha nascido, a gente pedia artigo científico pelo Comute na biblioteca, tinha que ir lá, levantar o artigo, demorava um mês e meio para a gente receber uma cópia do artigo científico e poder saber o que estava acontecendo na nossa área de pesquisa. Então, eu fico extremamente grato aos meus colegas que vieram antes, justamente por apresentar uma contextualização atual do que significa ser um pós-graduando, do ponto de vista de quem está vivenciando isso. E, como eu tenho alguns anos a mais, principalmente do ponto de vista da experiência daqueles que vieram antes de mim, eu queria começar colocando uma coisa, que eu não vim aqui para romantizar absolutamente nada, eu vim aqui para ser extremamente honesto com vocês a respeito da minha experiência, até porque o mundo é honesto, o mundo é muito brutal do ponto de vista da realidade. Mas eu passo o tempo inteiro olhando para trás, e obviamente hoje em dia eu sou pai de família, eu tenho minha esposa, tenho meu filho para cuidar, mas um senso que nunca saiu de mim é o senso de ser uma pessoa extremamente, vamos dizer, sortuda. Não sei se sorte, talvez é o termo exato, mas eu faço aquilo que eu amo. Meu caminho foi torto também, provavelmente como de todo mundo aqui vou falar para vocês, mas eu olho para trás, eu faço ciência por prazer, eu não faço ciência como um trabalho. Eu procurei fazer isso ao longo da minha vida, desde o começo, seguir um caminho onde, antes de mais nada, eu era feliz. E aí eu fui encaixando as minhas perspectivas, o que eu iria fazer, como eu iria fazer. Então, deixa eu só achar o botão aqui. O título, quando me convidaram para poder apresentar esse seminário aqui, seria A Vida na Pesquisa. Do ponto de vista da minha experiência, é pesquisa acadêmica. Eu não tenho experiência em indústria, não sei quais são as pressões, as exigências de se trabalhar desculpa, em indústria. Então, eu coloquei aqui, entre parênteses, o acadêmico, que é o que eu experiencio, que é o dia a dia de vocês também aqui na universidade. Mas talvez a lição principal de todos esses anos da minha carreira, que eu já queria expor aqui para vocês no começo do meu seminário, é que esse daqui é praticamente uma premissa que é tida como verdadeira. Que eu acho que, se você olhar para todos os seus colegas, se você olhar em volta, se você parar para refletir, fundamentalmente, todos nós somos humanos e o que a gente quer é ser feliz. Eu acho que essa é a lição que eu carrego comigo o tempo inteiro. A vida é curta, ela passa muito rápido diante dos nossos olhos. Eu me lembro sentado na posição de vocês aí, assistindo seminários alguns anos atrás, isso já faz mais de 20 anos. Então, quando você olha para trás, a vida vale a pena quando você é feliz. Eu acho que é isso. E você precisa buscar a felicidade, e ela não é muito óbvia nos olhos de quem está passando pelas situações, para quem está crescendo. Então, o que eu quero fazer com vocês é simplesmente, talvez, expor alguns pontos aqui, mas pedir para vocês olharem para os colegas, para os orientadores, para os professores, para os colegas de laboratório, do ponto de vista da perspectiva humana. Todo mundo está ali, todo mundo tem um background de vida que talvez a gente acharia as histórias mais interessantes, as histórias mais sofridas, as histórias mais sortudas, a gente nunca sabe, mas fundamentalmente o que todo mundo quer é, de alguma maneira, se encaixar na sociedade e
ser feliz, porque acho que talvez a vida vale a pena por causa disso. Então, eu mudei o título da minha apresentação e coloquei que a minha vida é a pesquisa acadêmica. Eu vivo para fazer pesquisa acadêmica, eu sou feliz fazendo pesquisa acadêmica, e essa é a mensagem que eu quero colocar para vocês já de início. De novo, eu não vim aqui para contar uma história romântica para vocês, e eu caí no Instituto de Física. Eu passei minha infância numa cidade pequena, no interior de São Paulo, 7.000 habitantes na época, talvez até hoje deve ter esse mesmo tanto. Praticamente, cidades pequenas, assim, todo mundo é parente, todo mundo se conhece, as perspectivas de vida, elas são muito pequenas, porque você não conhece o mundo além daquilo que te é exposto no dia a dia ali. Eu lembro, a minha cidade, até hoje, ela tem 6 quarteirões de largura e talvez 10 quarteirões de comprimento. E o meu mundo era aquilo. E talvez para quem está lá, hoje em dia, ainda é isso. Mas meus pais, eu passei a maior parte do meu ensino fundamental em escola pública, e depois eu tive a felicidade naquele momento, que era essencial para você passar numa faculdade, ir para uma escola particular. Então, eu fiz o meu ensino, que a gente chamava de colegial, talvez, acho que o nome mudou, ensino médio hoje, em uma escola particular, e eu tinha colegas que estavam estudando, amigos, na verdade, muito mais do que colegas, amigos e amigos de infância, que estavam se preparando seriamente para poder fazer um vestibular, para poder entrar na faculdade de medicina e coisas do tipo, e eu era um cara perdido ali, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu me lembro claramente, no final do meu terceiro colegial, faltando um dia para acabar a inscrição da FUVEST, meu colega falou: "E aí, o que você vai fazer, cara?" Eu falei: eu não sei o que eu vou fazer. Eu gostava de ciências exatas, não era bom em matemática, não era bom em física, mas era o que me atraía. E meu colega falou: "Cara, vai lá e inscreve em física, porque física é muito fácil passar." E é verdade, vocês sabem disso. Eu não vim aqui para ser hipócrita, eu estou falando para vocês. Esse foi minha conversa, faltando 1 hora para terminar a inscrição do vestibular da FUVEST, eu precisava preencher o formulário e colocar no correio, e meus 2 melhores amigos me falaram: "Cara, vai lá e presta." Aí, o que aconteceu? Fui lá, prestei, não estava preparado, passei. Eu passei e aí bateu aquele senso. Poxa, eu me lembro do resultado do vestibular saindo, sendo convidado para... saindo aquela listinha, colando na parede. Desculpa. E eu decidi não fazer. Falei: não, acho que foi meio no ímpeto, eu vou decidir talvez esperar mais 1 ano, me inscrevi no cursinho, não fui fazer a faculdade. E aí, passaram-se 1 ano, nada mudou muito. Chegou no final da inscrição da FUVEST, o que aconteceu? Vou prestar física de novo. Foi bem isso. Isso foi final de 1996, eu acho. E aí eu prestei. Pela 2ª vez eu passei também. E eu falei: não, agora acho que eu vou encarar essa... Porque vai que eu gosto. Não era bom, eu nunca fui bom em ciências exatas, até hoje eu não sou, mas eu fui lá e decidi encarar o curso. E na época eu tinha passado na Unicamp e aqui em São Carlos. A inscrição na USP sempre, pelo menos na minha época, era antes da inscrição da Unicamp. E meus pais me trouxeram aqui, era mais próximo da minha cidade. Falei: cara, eu vou ficar aqui em São Carlos mesmo. E vamos ver o que dá. Porque sem saber o que esperar em São Carlos ou sem saber o que esperar em Campinas, eu vou ficar sem saber o que esperar em São Carlos mesmo, que é mais próximo da minha casa. Qualquer coisa eu volto e estou satisfeito. E assim, para mim foi um choque muito grande entrar na graduação. De novo, eu era muito ruim em ciências exatas. Cálculo 1, para mim, foi um soco na cara daqueles de direita, no olho, bonito. E, assim, foi um choque, acho que para vários dos meus colegas foi um choque, mas eu decidi continuar com o curso ao longo do meu primeiro ano, e o que eu via acontecendo em volta, eu morava em República, eu tinha colegas nesse primeiro ano que já estavam em anos posteriores da graduação e já estavam fazendo iniciação científica. Passei a conhecer pós-graduandos, falei: acho que eu vou procurar uma iniciação científica. E para ver se eu consigo, talvez, achar uma motivação para continuar no curso. Porque eu estava, de certa maneira, gostando, mas estava apanhando bastante, do ponto de vista pessoal, e na graduação. E aí, o professor Francisco Guimarães, Chico, ele me dava aula de cálculo 1, e eu falei: Chico, eu queria uma ajuda sua. Ele é muito próximo dos alunos. Falei: Chico, me arruma uma iniciação científica por 5 minutos? Tá. E aí ele falou: o que você quer fazer? Fala: eu não sei o que eu quero fazer, mas eu não quero fazer física teórica. Foi isso que eu falei para ele, porque eu não sabia cálculo até o final do primeiro ano.
E, então, o Chico me levou no laboratório na época do professor Glaucio Oliva, que trabalhava com a cristalografia de proteínas, e eu não tinha a menor ideia do que era cristalografia, não tinha a menor ideia do que era proteínas, mas a pessoa que estava lá no laboratório, ela falou, antes de eu te falar qualquer coisa, eu vou te levar no microscópio, para você ver o que a gente estuda. Eu falei, beleza, me levou. E aí me apresentaram, no microscópio, cristais de proteínas. Eu não tinha a menor ideia do que aquilo significava, mas a beleza desse negócio, quando você olha pelo microscópio pela primeira vez, você vê uma gotinha de água e lá dentro você tem cristais. Eu falei, cara, não tenho a menor ideia do que isso significa, mas é o que eu quero fazer. E decidi, em 1998, começo de 98, fazer iniciação científica nessa área. Minha graduação foi um pouco conturbada do ponto de vista de problemas pessoais, mas eu fui um aluno de iniciação científica, vamos dizer, bem abaixo das expectativas, mas eu fui continuando porque eu estava gostando daquilo e, de alguma maneira, eu estava fazendo o meu melhor para poder... eu era feliz fazendo aquilo. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, que legal. Concluí a minha iniciação científica trabalhando nessa área, fui fazer... eu fiz iniciação científica durante toda a minha graduação, que terminou em 2000, nesse mesmo laboratório, estudando cristais de proteínas. Entre 2001 e 2003, eu fiz mestrado sob orientação do professor Richard Garrett, quando a gente trabalhava ali no outro prédio, também na área de cristalografia. A pós-graduação chamava pós-graduação em física biomolecular naquela época. Gostei muito, continuei gostando cada vez mais daquilo que eu estava fazendo, e eu fui percebendo que a minha paixão, mais do que a física, era a interdisciplinaridade. Era uma coisa para mim que era tangível, estudar física e aplicar a física dentro de alguma coisa que fosse mais próximo da minha realidade. E aí, biologia para mim é uma coisa, biologia você vive biologia no dia a dia, e a aplicação de física na biologia passou a ser o meu prazer, a interdisciplinaridade. Eu segui com essa área durante o meu doutorado também, que eu fiz entre 2003 e 2006. E, diferente de hoje em dia, onde você ter um estágio no exterior é obrigatório, na minha época ainda era um diferencial. Hoje em dia não é mais diferencial, hoje em dia é uma obrigação você sair do país. E, então, eu fui fazer um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, depois eu voltei, quando eu terminei o meu doutorado, para fazer um pós-doutorado. Eu fiz um pós-doutorado primeiro na Universidade de St. Louis, na Washington University em St. Louis. Não fui muito bem sucedido, por vários motivos, depois eu posso contar para vocês, não deu certo. Decidi ir para o pós-doutorado na Universidade de Cornell, em Ítaca. E a razão pela qual eu decidi ir para a Universidade de Cornell, em Ítaca, era que a minha esposa já estava lá, a doutora Sandra Dias, com quem eu trabalho até hoje de maneira colaborativa. Dentro desse conceito de buscar, de ser feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo no mestrado e querer continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo para a minha carreira, naquele momento eu conheci a Sandra. A Sandra era aluna do professor Igor Polikarpov, quando ele ainda estava no Synchrotron, em Campinas. Ele trouxe o laboratório dele para São Carlos, aqui nós viramos colegas de laboratório. Eu conheci a Sandra na bancada, isso em 2001, e agora, no final do ano, vai fazer 18 anos que a gente está junto. E nós procuramos desenvolver a nossa carreira juntos, assim como nosso colega colocou antes, a gente sempre buscou, a minha vida é pesquisa, a vida dela é pesquisa, a gente decidiu levar a vida juntos fazendo pesquisa. Então, não vou dizer para vocês que é fácil arrumar posição para os dois ao mesmo tempo, mas a gente sempre tenta dar um jeito nas coisas. Já estou quase terminando, tá? Então, quando eu e a Sandra, a gente sempre tentou casar essa nossa carreira de maneira a nós estarmos juntos. Portanto, nós fomos para os Estados Unidos, tem uma diferença de 1 ano entre nós dois, então, quando ela estava começando o pós-doc, eu ainda estava terminando meu doutorado, ela foi, eu tentei ir atrás para o mesmo grupo e assim por diante. E depois do pós-doutorado nos Estados Unidos, onde nós ficamos juntos também fazendo pós-doutoramento no mesmo laboratório, nós voltamos para o Brasil em 2009, direto para o Laboratório Nacional de Synchrotron. Lá tinha ainda tem um laboratório de biologia estrutural. E eu trabalhei praticamente 10 anos nesse laboratório como pesquisador. Lá minha vida era só fazer ciência. Eu não tinha atribuições didáticas, não tinha atribuições administrativas, então eu desenvolvia ciência e pesquisa o tempo inteiro. E junto com ela, eu coordenava o Laboratório de Pesquisa em Metabolismo Tumoral. Esse laboratório é um laboratório de aproximação interdisciplinar, porque ela era bióloga e veio fazer pós-graduação na física, eu era físico e estava fazendo pós-graduação em biologia estrutural, e
experiências diferentes fizeram com que a gente criasse um laboratório que fosse interdisciplinar. E essa é a palavra que eu gosto, a interdisciplinaridade em ciência básica. E em meados do ano passado surgiu a oportunidade para eu vir para voltar para casa aqui, como eu gosto de chamar aqui na física, foi onde eu fiz toda a minha formação. E eu acabei virando professor em maio, professor doutor, junto ao grupo de cristalografia, do CEPID do professor Glaucius, mas logo na minha transição eu já tirei a livre docência também aqui. E desde julho de 2018 eu sou professor associado, junto ao grupo de cristalografia no Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar. Eu queria chamar a atenção para essa sigla que está ali depois do meu cargo, que é RDIDP, que é um regime de dedicação integral à docência e pesquisa. Isso, para mim, significa bastante do ponto de vista das implicações, das minhas obrigações, principalmente. Eu sempre fui um cara sério do ponto de vista de me dedicar às minhas obrigações. E quando você para pensar, ali tem duas letrinhas, que é a docência e pesquisa, que quando você vem para uma universidade, você precisa ser docente, porque, obviamente, você precisa contribuir para a formação das novas gerações, e você tem também que fazer a sua pesquisa. Mas, além disso, talvez vocês saibam, os docentes eles precisam estar envolvidos em extensão, você precisa divulgar para a sociedade as coisas que você faz. Obviamente, a sociedade paga o meu salário através do pagamento de impostos, paga a minha pesquisa através do pagamento de impostos, e é essencial que eu faça extensão. E, além disso, o Instituto ele não funciona sem o aspecto administrativo. Portanto, o docente se envolve naturalmente em comissões, as mais diversas possíveis, desde a pós-graduação, da graduação, comissão de não sei o que, daquilo. E é curioso que até então eu não era cobrado para tudo isso enquanto eu estava em Campinas, mas olhando para essa sigla e olhando para essas outras atribuições, espera-se que você seja bom em tudo. Espera-se que você publique bem, porque você é um pesquisador, e você está na USP. Espero que você seja um docente muito bom, porque você está dando aula e todos os alunos têm essa expectativa, e é justo que se espere isso. Espera que você faça extensão de uma maneira bastante eficiente, porque a sociedade demanda, e é justo com a sociedade que você faça essa extensão para ela. E espera-se que você seja um bom administrador também do ponto de vista burocrático, porque a instituição precisa de administração, certo? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que é uma das atribuições que a gente tem hoje em dia, onde, talvez de maneira justa ou injusta, eu não estou aqui para julgar, espera-se que você seja bom em todos esses aspectos associados à docência. Eu vou passar rapidinho aqui, talvez já tenha terminado o meu tempo, mas eu só tenho 2 slides aqui para falar para vocês. Eu tive dos 2 lados da formação. Eu fui aluno, eu passei por vários laboratórios, eu trabalhei no Brasil durante a minha formação, eu trabalhei no exterior durante a minha formação, e hoje eu estou do outro lado. Eu olho para formar alunos. Durante esses 10 anos, quando eu estava em Campinas, eu estava associado ao programa de pós-graduação da Unicamp. Então, nesse meio tempo, eu incorporei vários assuntos na minha linha de pesquisa. Do lado de cá estão as orientações e supervisões que eu já concluí, os membros atuais do meu laboratório aqui na física. E uma coisa que eu aprendi bastante, que eu acho bastante importante, foi uma coisa que o exterior me deu de ensinamento, é que a multiculturalidade também é extremamente importante para o nosso enriquecimento, tanto pessoal quanto profissional. E os laboratórios que a gente passa fora do país, assim como nosso colega mencionou aqui, você tem pessoas de todas as culturas, de todas as experiências possíveis. E é uma coisa que eu tento fazer no meu laboratório hoje em dia. Eu coloquei as bandeirinhas aqui dos membros que estão no meu laboratório, mas eu, particularmente, eu sempre tento ter pessoas de fora do país que venham com outras culturas e outras experiências para poder contribuir para o enriquecimento meu, naturalmente, e para o enriquecimento dos alunos que estão convivendo. Se você entrar no meu laboratório e perguntar para meus colegas, hoje em dia a gente praticamente passa o tempo inteiro falando inglês, porque tem pessoas de fora do país que não falam português e precisam se comunicar também. Então, isso ajuda a enriquecer. Então, a multidisciplinaridade para a pesquisa e multiculturalidade para o ambiente do laboratório do dia a dia. Isso daqui acho que é irrelevante nesse momento. E uma das coisas, eu fiquei pensando em colocar esse slide aqui, se eu colocaria ou não, mas acho que é um dos slides que eu acho mais importante do ponto de vista do enriquecimento, do ensino do que a gente faz no dia a dia, que é como que a gente acaba, pelo menos do ponto de vista meu, da minha formação e do que eu faço para a minha carreira, como eu me guio
basicamente do ponto de vista de tomada de decisões e decidir projetos, e o que dá para os alunos, e espera-se que seja um processo que esteja embutido de maneira profunda na cabeça de todos. E os alunos, conforme eles vão saindo da iniciação científica, vão passando pelo mestrado, pelo doutorado, pela pós-graduação, a ideia é que se fixe essa tabelinha na cabeça, e o que o orientador faz é tentar contribuir para embutir esse raciocínio lógico, que é o método científico. O método científico é uma coisa que você aplica no dia a dia. A tomada de decisões em ciência, principalmente do ponto de vista pessoal, por que os alunos têm aqueles projetos que eles têm? Por que aquelas perguntas são feitas para aqueles alunos de mestrado e de doutorado? Por que as perguntas falham? Por que a resposta é errada? Por que você acha que você não pertence à ciência? Por que o seu projeto dá errado? Por que a sua frustração? Tudo isso tem a ver com a maneira como a ciência funciona. O que significa fazer pesquisa? O que significa fazer pesquisa é basicamente você fornecer para a comunidade o que a gente chama de verdade objetiva. A verdade objetiva é que ela independe da sua crença, ela independe de onde você vem, para onde você vai, ela independe daquilo que você acredita do ponto de vista pessoal. Ela é uma verdade que é verdade para mim, é verdade para você, independente de tudo. E eu acho que a obrigação do cientista como um todo é fornecer essa verdade objetiva para a comunidade. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas, aqueles que estão voltados para a ciência, entendam exatamente o que significa essa sucessão de setinhas aqui, baseadas de como a gente faz a ciência, como a gente explica as coisas e como a gente tenta passar o conhecimento para frente. E se isso funciona, se esse método científico ele funciona de uma maneira bastante certa em termos de execução, você chega em teorias que, de fato, elas são aplicáveis no dia a dia da sociedade, e elas vão transcender qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de experiência pessoal, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de arte. Acho que, no final das contas, essa é a contribuição que um cientista pode dar para a comunidade, e eu acho extremamente importante a gente começar a entender esse tipo de organização, de pensamento, já desde a iniciação científica, porque isso te facilita muito a vida. Isso te faz entender a fonte das suas frustrações, faz entender a fonte do seu sucesso, para que caminho o seu projeto vai, para que caminho o seu projeto deveria ir, por que o seu orientador te deixa em alguns momentos e por que ele te dá mais atenção em outros momentos. Tudo isso tem a ver com o método científico, que ele é impessoal do ponto de vista de quem está fazendo. Mas, no final das contas, como eu falei para vocês, todo mundo é humano, todos os alunos são humanos, os pós-graduandos são humanos, o orientador é humano, e aqueles pares com que a gente compete no dia a dia, porque a ciência, no final das contas, é um empreendedorismo de competição, a gente compete por recursos, a gente compete por ineditismo, a gente está competindo com pessoas. A gente não pode nunca deixar de esquecer isso. E quando eu olho para a minha carreira, quando eu olho para o caminho que eu sigo, eu paro para pensar exatamente no que significa para mim ser feliz, e ser feliz do ponto de vista de pesquisa, ter passado por tudo que eu passei. Eu queria só listar alguns aspectos para vocês aqui, que eu acho que são extremamente importantes. E, eu acho que os seres humanos, como um todo, têm 3 necessidades básicas. Uma delas é a necessidade de autonomia. Você quer se sentir autônomo perante os seus colegas, perante a sociedade. Você quer ser competente e você quer ter um relacionamento social que funcione. Isso é verdade para qualquer um, independente da profissão que você tem. E se você consegue, de alguma maneira, plenitude nesses 3 aspectos, você tem, de alguma maneira, segurança física e financeira, sua autoestima ela é melhorada, e o seu senso de conexão com a sociedade também ele é melhorado. Com isso, a gente ganha desenvolvimento pessoal, engajamento social, motivação, bem-estar e saúde como um todo. E, basicamente, do ponto de vista profissional no trabalho, você tem um desempenho melhor no trabalho, você se sente menos estressado e você tem menos intenções de rotatividade na sua carreira. Então, só para concluir, eu gostaria de chamar a atenção para esses aspectos. Meus colegas anteriores colocaram de maneira excelente todos vamos dizer, as ansiedades de quem está se formando hoje em dia, mas eu peço para vocês nunca esquecerem de que todo mundo é humano e a gente falha, a gente acerta, a gente erra, e, pelo menos do ponto de vista de alguém que está fazendo ciência, a gente quer contribuir para o bem da humanidade. Seria muito retórico eu ficar falando para vocês aqui da importância da ciência, porque eu acho que todo mundo sabe, mas é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, pessoal. Tá bom.
Pronto. Chegou uma pergunta aqui, ela chegou até para o professor Ayon também, mas vou deixar aqui para o final, porque foi falado nas 3 palestras, que é o que é um doutorado sanduíche. É um doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche é quando você começa o doutorado em um país e faz um estágio de pesquisa para tentar responder alguma coisa, alguma questão que seja pertinente, cuja vamos dizer, aproximação experimental você não tem no seu laboratório, você quer adquirir uma expertise ou responder alguma pergunta que esteja disponível em outro laboratório, você começa, por exemplo, eu comecei meu doutorado aqui na física, chegou algum momento que teve a necessidade de eu tentar resolver um problema fora do país, fui para fora do país, passei um estágio na universidade, voltei e concluí meu doutorado aqui. Sanduíche porque você começa num país, sai e volta e conclui no mesmo país que você começou. Só isso. Tá bom. Obrigado, pessoal. Pode ser. Bom, então esse foi o primeiro CIFISC Talks, tipo, o primeiro da vida, assim mesmo, por isso foi um pouco desorganizado. Mas a gente tem 15 minutos até o coffee estar pronto, assim, liberado. E então a gente vai abrir uma sessão de perguntas para os 4 apresentadores, né, para os 4 que vieram aqui falar, caso vocês desejem. E 3h30, cafezinho, intervalo, e 3h30? E 4 horas, a primeira palestra da CIFISC, com temas acadêmicos, que vai ser sobre sistemas complexos com o professor Haroldo Ribeiro, que já está aqui no anfiteatro. E é isso, venham para a próxima palestra. Obrigado. Outra coisa, quem for fazer pergunta, levanta a mão, a gente leva o microfone, porque o evento está sendo transmitido, então a gente precisa de um som bom para poder ser transmitido. Pode ser, se quiserem, vocês podem vir no palco. Os 4. Alguém tem pergunta, gente? Não? Tá todo mundo saindo. Aqui? Não tem pergunta. Que isso? Nossa, tem várias. Ali. Oi. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu estou no 2º ano de Ciências Físicas Biomoleculares aqui no Instituto. Eu tinha feito a pergunta no cartãozinho, só que acabou não dando tempo de fazer na hora da explicação. Mas eu queria saber um pouco mais a respeito da dupla diplomação. Como é que ela funciona em si, quais são as coisas por trás, e as dificuldades inerentes em si a respeito, e etc. Eu posso falar um pouco da minha experiência e da École Polytechnique em particular, né? Eu não conheço as outras escolas. Existe um programa, né? Acho que ainda existe aqui com as engenharias também, de dupla diplomação, com várias grandes escolas que eles chamam lá na França, né? A França ela tem 2 percursos de ensino superior, um são as universidades e outros são essas grandes escolas. As grandes escolas, depois que você termina o ensino médio, né, o liceu, os franceses eles fazem 2 anos de classes preparatórias, que vão ser classes de matemática e física de maneira intensiva por 2 anos, e aí eles tentam passar concursos para entrar nessas grandes escolas. A École Polytechnique é uma dessas grandes escolas, é uma das grandes lá, uma escola super antiga, né? Foi criada pelo Napoleão. Até 2000, tinham só 400 alunos franceses, é uma escola militar também. Os alunos eles têm uniformes militares, chapeuzinho, aquele chapeuzinho que chama de bicorne, que são 2 chifrezinhos. Assim. E desde 2000, eles abriram para alunos estrangeiros. Isso foi uma abertura das grandes escolas na França para alunos estrangeiros. Eles, na Polytechnique, dos 400 alunos, eles abriram mais 100 para alunos estrangeiros, de vários países. E eles criaram parcerias com várias universidades de países diferentes. Aqui no Brasil, na minha época, em 2005, né, as parcerias eram com a UFRJ, com a USP, com vários departamentos.
com o IME e o ITA. O processo de seleção é uma vez por ano. Você tem um exame, você faz uma prova escrita. Eles mandam uns avaliadores para fazer prova oral também. E a prova oral é uma prova de física, matemática. Você vai ter um exercíciozinho para fazer, porque isso é muito comum nas grandes escolas lá. É muito comum você resolver problemas no quadro na frente do professor, que a prova é individual. Você vai ter um exercício, você tem meia hora para resolver aquele exercício num papel, e aí depois você entra na sala e você resolve no quadro na frente do professor. Isso é muito comum. Então, é esse processo que eles fazem aqui. Eles vêm, avaliam os estudantes, e aí você é selecionado ou não. Tem várias grandes escolas. As grandes escolas lá na França, elas são de engenharia. Tem algumas grandes escolas que são engenharia específicas, né, civil, mecânica, não sei o quê, e elas formam na França, culturalmente, os altos escalões do serviço público francês. A École Polytechnique é um pouco particular nesse sentido, em que ela é mais multidisciplinar, você pode fazer o que você quiser, né? Você entra lá, no primeiro ano você tem que todos fazem as mesmas matérias, matemática, física, matemática aplicada, informática e economia. No segundo ano, você tem que escolher 10 disciplinas durante o ano, mas elas têm que incluir 5 áreas diferentes. E, finalmente, no terceiro ano, você se especializa. Então, daqui, por exemplo, dos meus colegas que estavam aqui, um físico, um matemático, o físico finalmente foi trabalhar na Google, o matemático finalmente foi trabalhar num banco, virou banqueiro para trabalhar com quant, e alguns vão fazer pesquisa, né? Eu escolhi fazer pesquisa, fui me especializar em física teórica, astrofísica e tal. O processo, tecnicamente, você tem que ter uma parceria, né, entre o departamento e a universidade, porque no final você tem que ter equivalências das matérias. Bom, as engenharias daqui da USP, se eu não me engano, a Poli e tal, eles deixaram de ter essa parceria com algumas universidades, justamente porque isso criava um conflito de matérias. Os estudantes iam para lá fazer o duplo diploma, mas eles tinham que voltar e ainda fazer 6 meses aqui no Brasil. Isso era muito complicado. Hoje em dia, se eu não me engano, a maior parte dos estudantes que estão indo para lá são do IME e do ITA, porque tem uma semelhança muito grande entre a formação do IME e do ITA com a formação dessas grandes escolas, que é uma formação que demanda muito física e matemática pura. Isso é uma tradição francesa, né? A tradição francesa de ciências e física é muito calcada na matemática pura. Então, todos esses estudantes que fazem classes preparatórias, eles têm uma formação de matemática. Eu diria que é o equivalente a você cursar os 2 primeiros anos de física e de matemática pura. Porque você tem que ter conhecimento de análise, álgebra linear, multivetorial, etc. Resolver aqueles probleminhas, de resolver lema, tal, prova e tal, teorema, prova e tal. E ter aquela formação. Isso foi a maior dificuldade, eu diria. A maior dificuldade é essa adaptação a um modelo diferente de ensino, né? Essa é uma grande dificuldade. Mas, a partir do momento que você tem um acordo com o seu departamento, você passa nesse programa, o duplo diploma é automático. Você consegue as equivalências automaticamente, né? No meu caso, foi um pouco mais delicado. Eu era da astronomia, as equivalências não eram evidentes, mas os departamentos eles são autônomos, né, nas universidades. Eles podem dar equivalências se eles quiserem. Então, no final das contas, como eu tinha um acordo com o departamento de astronomia, no meu caso, eles deram umas equivalências meio matemática com astrofísica, economia com não sei o quê, porque a formação na École Polytechnique ela é muito multidisciplinar, né? Eu fiz sociologia, você é obrigado a fazer atividades de arte, né? Eu fiz escultura, economia, essas coisas, você é obrigado a fazer essas matérias de ciências humanas, né? Filosofia e tal. É só nos últimos anos que você se especializa mesmo. Aqui eu não sei como é que está na USP, quais são os departamentos que têm você já escutou falar sobre esses acordos de duplo diploma? Se eu não me engano, ainda existe. Não sei com quais departamentos daqui da USP, mas se eu não me engano, ainda existe. Tem alunos todos os anos que vão para a École Polytechnique. Eu faço parte de um grupo lá de ex-alunos e todo ano tem alunos que vão. De vez em quando tem alunos da USP. Recentemente eu tenho visto mais alunos do IME e do ITA, mas não sei como é que é.
Você tem mais uma pergunta mais específica que você quer saber? Não, era mais isso mesmo. Tá. Tem mais alguma pergunta? Tem 5 minutos até o COF, dá tempo de mais alguma pergunta? Minha pergunta para o professor é a respeito do método científico. A forma como você apresentou ali, em teoria ele parece ser bem lógico, bem simples de executar. Só que a gente tem uma etapa meio nebulosa ali no meio, que é a elaboração da hipótese. Porque é ali que você tem que ter os insights, as eurecas a respeito dos dados, das perguntas. Eu queria que você comentasse um pouco, tipo, sua experiência nesse aspecto como pesquisador independente. Porque quando você está no doutorado, meio que você já tem estipulado o seu projeto, etc. Mas quando você está fazendo pesquisa independente, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como você geralmente faz, que eu já li história de gente que gosta de andar a cavalo para ter ideias e etc. e tal. Oi? Ah, beleza. Vou te falar como funciona para mim. Eu preciso ler, eu tenho que acessar a literatura da minha área. Eu sempre tive o costume de participar bastante de eventos científicos da área correlata. E, assim, diria para você que tem dois aspectos. Você precisa ter dois tipos de ciência que rodam no seu laboratório. Você precisa ter aquela ciência que é perene e ela está sempre acontecendo ali, e é uma linha de pesquisa que vai se desenvolvendo constantemente, vai te levando para caminhos, vamos dizer, mais seguros, mas não necessariamente conhecidos, vamos dizer assim, porque as hipóteses elas precisam ser novas, precisam ser originais, e tem aquelas mais desafiadoras, aqueles onde você espera dar um salto um pouco maior do que as suas pernas conseguem ir, que são aquelas que vão tentar te diferenciar um pouco dos seus colegas, tanto no âmbito local, quanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional. E eu diria para você que os dois processos eles são muito ligados, nos dois aspectos, porque você tem que estar a par do que está acontecendo. Então, olhar para a literatura o tempo inteiro, interagir com os colegas da área e participar de eventos. Pelo menos para mim funciona dessa maneira. E eu acho que talvez quando você gosta muito de alguma coisa que você está fazendo, aquela coisa ela fica embutida na sua cabeça o tempo inteiro. Você vai dormir pensando naquilo, você acorda com falta de ar à noite pensando naquilo, você tem insônia pensando naquilo, você tem prazer pensando naquilo. Então, acaba, meio que naturalmente, você de fato tendo os insights, meio que natural, porque aquilo está na sua cabeça o tempo inteiro. Tá? Mas eu diria para você que você tem que estar a par do que está acontecendo, porque às vezes você tem ideias que já foram respondidas. Por um dos passos que eu coloquei ali na literatura. Sempre quando você pensa em alguma coisa, a primeira coisa você vai na internet e vê se alguém já não fez, porque você vai gastar tempo e esforço fazendo alguma coisa que já estava respondida no final das contas. Tá? Mas eu acho que esses momentos eureka que você fala, de andar de cavalo, de fazer, é porque você gosta do que você faz, isso está embutido, e mesmo quando você está andando de cavalo, você está pensando naquilo que você está fazendo. E, às vezes, para mim, mais quando eu estou fora do trabalho, eu estou sentado assistindo TV, eu gosto muito de jogar videogame, por exemplo, às vezes, nesses momentos, essas coisas, elas aparecem de fato, tá? Mas estar a par do que está acontecendo, acho que é o melhor remédio para você ter ideias originais, vamos dizer assim. Bom? Certo, obrigado. Mais alguma pergunta? Já são 3h30. Não. Bom, então, como já são 3h30, agradecer a presença do professor André, professor Ayon, da Natália e do Ramon, que vieram aqui compartilhar as experiências deles, e agora tomar um cafezinho antes da próxima palestra. Muito obrigado para todo mundo.